Muito bem, bom dia. Começando a sala de oração. Interessante que eu fui colocar o link e escrever sala de oração, mas escrevi sala de adoração. Acho que porque a semana estava nas 12 noites de adoração. Mas aí eu não apaguei, não. Eu coloquei o AD entre parênteses. Aí coloquei sala de adoração. Eu falei que, de repente, Deus está mudando o nome aí para a gente pensar nessa sala também, não só como oração, mas como adoração, como já tem sido, né? Muito bom. Jeremias 1, versículo, a partir do versículo 4, vou ler aqui na NVI, tá? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e para plantar. E assim, eu concluo com esse trecho, né? Conhecido, né? Bastante conhecido, um trecho que a gente tem ouvido e tal. Então, eu creio que é conhecido de toda, se não da maioria, o chamado de Jeremias, né? No qual ali ele se considera incapaz por ser jovem, mas o Senhor toca justamente naquela parte que seria a parte do propósito, do chamado, que seria a boca, os lábios, ele ia ser usado para falar. E ali há uma mudança, mais ou menos aconteceu com Isaías, né, quando o Senhor chama e toca nos lábios dele, só que toca para tirar a iniquidade, né, a iniquidade da murmuração, da reclamação, e fazia parte de um cenário daquela geração, né, daquele tempo. E aqui no caso de Jeremias, toca para colocar a palavra davar. Vocês já ouviram falar, né, a palavra logos, palavra rema, e aí a palavra davar, é a palavra criativa, é a palavra que libera milagres, é a palavra que declara e acontece, né? No texto, quando Jesus quando o centurião manda um mensageiro para falar com Jesus, e Jesus desce e quer e faz menção de entrar na casa daquele centurião, e ele diz, não precisa entrar, basta uma palavra, e eu sei que meu servo ficará curado, porque eu tenho uma posição de autoridade, quando eu falo para os meus soldados, eles vão, quando eu falo vem, eles vêm. Então, esse momento aí também, envia só uma palavra, é a palavra davar, também nesse texto. É essa palavra criativa, essa palavra que liberada produz o resultado para o qual ela foi liberada de uma forma criativa e poderosa. Né? Então, Deus estava trabalhando ali nos lábios de Jeremias, dando a ele, né, essa segurança de que, apesar de ser jovem, a palavra que ele falaria era uma palavra criativa, uma palavra movida pelo Senhor. E o livro todo de Jeremias, nós vemos ali palavras muito específicas para um tempo, né, para um grupo, ali dos judeus, Deus determinando que chegaria o tempo que a cidade seria invadida, o povo aprisionado, e ali iniciaria o cativeiro de 70 anos, né? Ok. E aí,
não seria fácil, e não foi fácil essa caminhada de Jeremias, né? Estava me lembrando de um texto, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar, porque eu estou terminando a leitura de Jeremias, faltam acho que uns 8 capítulos aqui para terminar a leitura de Jeremias, e é um momento em que o povo é dispersado e eles intentam, como líder deles, eles intentam ir para o Egito. E aí o líder busca Jeremias e fala assim, busca o Senhor, no 41, 42, busca o Senhor por nós e traz uma resposta se nós devemos ir para o Egito ou não, se nós devemos ficar aqui ainda em Jerusalém, Israel, mesmo sabendo que virão invasores, ou se nós devemos ir para o Egito. E Jeremias busca durante 10 dias, e vem a palavra do Senhor dizendo, não, não vão para o Egito, não desçam para o Egito. Vocês precisam ficar aqui e se render, porque se vocês se renderem, serão salvos. Mas se vocês forem para o Egito, vocês vão ser mortos, vão ser dispersos. E aí eles dizem, você está mentindo para nós. Você está em acordo com, se não me engano, Baraque, não sei o nome lá do sujeito, você está em acordo com ele para nos prejudicar. Nós não vamos sair daqui, nós vamos para o Egito, nós vamos sair daqui. Essa não é a palavra de Deus. Então, esse é só um momento para ver os obstáculos vividos por Jeremias nesse trajeto até concluir ali o seu chamado, o seu propósito, por muitos anos. Ele viu a destruição do povo, a destruição que ele havia profetizado e que havia sido rejeitado. A palavra havia sido rejeitada, mas eles não rejeitaram a Jeremias propriamente dito, mas ao Senhor. Né? Então, eu gostaria de falar nessa manhã algo simples, mas que é algo poderoso, algo fácil de compreender, mas às vezes difícil de viver. Nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, cumprindo um propósito, cumprindo um chamado, vamos enfrentar o obstáculo da rejeição. Nós sabemos que é uma semente que o inimigo procura lançar desde o ventre materno. Então, talvez aqui tenha sido essa palavra liberada sobre Jeremias, quando o Senhor diz sobre ele, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Então, nós vemos aqui que o propósito do Senhor nas nossas vidas começa antes de nós entrarmos nesse mundo, começa na eternidade. Na eternidade, Deus elabora um plano a seu respeito, elabora detalhes sobre a sua vida. Então, o seu foco não tem que estar nas experiências, ainda que elas nos façam crescer, nos ajudem, a convivência com as pessoas nos curam, nos quebram e tantas outras coisas, mas o foco para você viver um propósito, para você viver o chamado, para você caminhar, é na eternidade. A eternidade é que fala quem você é, a eternidade é que mostra para o que você nasceu. A caminhada aqui é uma caminhada na qual você vai ter experiências de rejeição, de rejeição, de rejeição. Ela vai ser muitas vezes reais, mas às vezes elas vão ser apenas um eco, uma voz de um momento, de um instante, de uma experiência que você viveu na rejeição e que o seu cérebro vai levar novamente àquele lugar e vai dar os sinaizinhos e vai apontar, você está sendo rejeitada novamente, ainda que você não ouça essas palavras. Mas eu quero dizer que Deus te chama nessa manhã, nessa temporada,
para silenciar essa voz, a voz da rejeição. Amém. A rejeição nós precisamos ver como um obstáculo para essa caminhada. E se nós paralisarmos, ela teve sucesso. Mas se nós vencermos, resistirmos, e assim ensinarmos os nossos filhos, nós vamos chegar ao nosso destino, ao nosso propósito a cada dia, viver. Ensinei para as meninas lá nos cursos a diferença de chamado e propósito. E um propósito você pode ter mudanças ali, você pode viver parte do seu propósito de duas formas diferentes durante a semana, por exemplo, mas você sabe que na sua identidade há uma marca daquele propósito, há uma marca daquela direção para a qual o Senhor te diz. Então, vejam bem, essa rejeição pode se manifestar através de uma liderança, e às vezes a liderança não está trazendo rejeição, mas alinhamento. Só que a nossa mente ferida, muitas vezes, vai ver como rejeição. É uma palavra de direção, é uma palavra de limite, é uma palavra de te tirar, às vezes, de um cargo ou de uma posição, mas vem para treinamento, vem para crescimento, vem para avanço, mas quando nós ouvimos apenas como voz de rejeição, nós damos lugar ao diabo, nós damos lugar a estruturas malignas que vão nos oprimir, que vão tentar nos sufocar, que vão tentar nos tirar daquela posição e muitas vezes colocar na nossa mente, sai desse lugar, sai daquele lugar, para de fazer isso, deixa de fazer aquilo, mas são vozes de rejeição. E a rejeição é cruel, a rejeição é maligna, a rejeição é maldosa, porque ela sufoca, ela oprime, ela te deixa como se você quisesse parar e chorar e lamentar e simplesmente abandonar. Deus permitir, essa quarta eu vou falar para as meninas do curso sobre esse estado da mente. Por que a mente faz? O cérebro faz isso. Caso você queira participar, me chame lá. Vou falar sobre essa questão do cérebro, como o cérebro funciona nessa questão. Não vou dar spoiler aqui, não. Vou pegar a bênção espiritual nessa manhã, porque vocês vieram para isso, né? Mas, vejam, o exemplo que nós temos de rejeição é o exemplo de Jesus, né? Não dá para falar de rejeição se a gente não falar de Jesus. E nós vamos ter isso em Isaías 53. Deixa eu ver o versículo aqui. 3, falando sobre Jesus, tá? Era desprezado. Um instantinho, minha tela fechou. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Deixe de usar um nome aqui, não vou usar o nome de ninguém aqui para não gerar, sei lá, uma dor, pode ser que a pessoa já esteja num momento de dor, né? Pensar que um nome, vamos pensar aqui, Antônia, vamos pensar aqui, Antônio, nome aleatório aqui, não tem ninguém com esse nome aqui não, né? Então, vamos lá, Antônio, vou colocar o nome dela aqui nesse texto, tá? Que eu li. Era desprezada, a Antônia era desprezada, a mais rejeitada entre as mulheres, mulher de dores, experimentada nos sofrimentos, como um de quem os homens, as pessoas escondem o rosto. Era desprezada e nós não fizemos nenhum caso dela. Imagine, então,
essa posição dessa mulher aqui, agora descrita pelo texto que fala sobre Jesus. Desprezada, ninguém fazendo caso dela, nem caso da sua palavra, nem daquilo que ela tinha a ensinar, ou mostrar, a revelar. Isso aconteceu com Jesus. Um alto nível de rejeição. Um alto nível de rejeição a partir do momento que ele começa o seu ministério. Ali vem também um pacote que tem incluso a rejeição. Nós temos também esse item no nosso pacote de serviço, de propósito, de viver os seus dias, a rejeição das pessoas, a rejeição dos familiares, a rejeição de uma palavra, a rejeição de vozes que estão conectadas, como eu falei, a um momento que nós nos sentimos muito rejeitadas, abandonadas, deixadas. Pode ter sido um evento, um trauma, um momento, e a gente está sempre conectando a partir dessas experiências que às vezes não são reais, como eu disse, mas ela volta lá. E Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um chamado, Jesus sabia que veio para treinar um grupo de pessoas que dariam continuidade ao que ele falou. Ele veio para resgatar para o que havia perdido, que se havia perdido. Ele veio para trazer salvação, ele veio para se entregar como ovelha muda, como ovelha que não tem defeito, para derramar o seu sangue e ali trazer de uma vez por todas a salvação, a redenção, a libertação, de tal forma que não é necessário que se faça nenhum outro sacrifício para encontrar a salvação. Então, Jesus se mantinha firme. Eu quero, mesmo que você não esteja à vontade, mas eu quero usar esse exemplo, né, do Nicolas Ferreira, que está caminhando para Brasília. O propósito, nesse momento, é chegar lá. O avanço é nacional, está diante de câmeras, então ele não pode agora, no meio do caminho, parar. Se ele para ali, toda uma trajetória é suspensa, todo um grupo de pessoas que está se movendo com ele, seja pelas redes, seja pessoalmente, mas há um grupo movendo. Quando você começa a se mover, um grupo se move também. Seja o grupo de 2 filhos em casa, um filho em casa, seja o grupo de amigos, de amigas, seja o grupo dos cachorrinhos aí que passearam com a Mônica, mas um grupo move com você. Dentro de um propósito, dentro de um chamado, um grupo se move. Então, parar diante desses obstáculos é deixar não só a sua vida à mercê, mas é deixar também pessoas que estão olhando para você, pessoas que estão vendo o que você está fazendo, pessoas que estão vendo o que você está postando, pessoas que às vezes você não sabe. Nossa, aquele versículo que você colocou, aquela palavra que você colocou, tocou no meu coração, você cumpriu um propósito ali. E nessa caminhada do Nicolas, há obstáculos. Eu estou trazendo para você ter essa visão na sua mente. Há um obstáculo no cansaço, dos pés doendo, inchado, de pessoas criticando e falando que palhaçada, não sei o quê. Há o obstáculo da distância que é longa para ser percorrida, há o obstáculo da chuva, do sol. Então, vejam isso na sua vida. A rejeição vem como esse obstáculo, seja de uma língua, de uma palavra que alguém falou, fulano falou que você não gosta de trabalhar aqui, não, você é muito metida e tal. Talvez não tenha nem havido essa palavra de fato. Nós vimos como nós estudamos Neemias, que se levantavam palavras falsas para colocar obstáculo para ele. Estão falando que você quer tomar o lugar do rei. Ele nunca desejou tomar o lugar do rei. Ele foi com o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. Você, mesmo que você não tenha uma percepção clara, mas no seu íntimo você sabe, aqui foi chamada, ou melhor, o seu propósito, você reconhece o seu propósito. Eu sempre digo isso, meu propósito é ensinar. E dentro desse propósito, eu não estou agora, nesse momento que eu dou curso para as mulheres, realizando o meu propósito, não. Quando eu tinha lá, adolescente, e reunia
primos e os meninos da rua para fazer o cultinho, ou para ensinar português ou alguma coisa lá que eu ensinava para as crianças, eu estava cumprindo o meu propósito. Então, você não surgiu agora descobrindo o seu propósito, você tem que perceber, na sua história, você sempre esteve apoiando de alguma forma, incentivando de alguma forma, cuidando de alguma forma, anestesiando de alguma forma, chamando uma pessoa para aqui, uma pessoa para ali. Mas, nessa caminhada, veio o obstáculo da rejeição. Essa voz destrutiva, essa voz que te faz ficar paralisada, essa voz que faz, às vezes, você suspirar e, às vezes, respirar fundo, sem querer dar passos. Porque fala mais uma vez e dá mais uma tirada, mais uma vez. Tirada que eu estou usando aqui, né, nesse sentido de dar um coice, como a gente fala, uma palavra dura, uma palavra forte, às vezes, mas que para uma outra pessoa não teria tanto sentimento quanto para você que talvez tenha vivido uma situação dessa, de uma situação difícil no passado. E eu não aqui não desfaço dessas dores, não. Eu sei que às vezes foram fortes, foram intensas, foram em momentos difíceis, vieram com outras doses de dores acumuladas, não estou desprezando, isso é fato, mas o que eu quero deixar aqui, você precisa focar e continuar caminhando, porque eu não posso te garantir que essas dores não virão novamente, não posso garantir que rejeições não virão novamente, mas eu posso te dizer que Deus estará fortalecendo a cada dia, a cada temporada, se você permanece firme, se você o busca, se você pede uma palavra, se você pede uma direção, você vai continuar caminhando. E grupos virão com você. Grupos farão dessa jornada uma jornada mais confortável, mais agradável. Sempre haverá alguém para te dar um abraço na entrada de casa, ou da igreja, ou na rua, para te falar uma palavra de incentivo, para te lembrar um momento que você ajudou, que você beneficiou, ou simplesmente para dar um sorriso. Você vai ver em algumas coisas que você construiu, você vai ver em alguma decoração que você fez na sua casa, você vai ver o sinal de Deus dizendo: este é o caminho, prossiga nele, avance nele, não desanima, segue adiante, nem que seja para resgatar uma vida. Então, fica firme nesse tempo. Esses dias eu precisei colocar aquela mensagem que eu coloquei lá no grupo que eu ministrei na igreja, acho que já tem uns 2 meses, eu não sei, eu ministrei lá, e eu peguei e falei, eu vou ouvir de novo para me lembrar quem eu sou, para me lembrar da força que Deus me deu, porque eu preciso me lembrar da minha identidade nesses dias. E eu coloquei, eu fui me lembrando de quem eu sou, do que o Senhor estava colocando lá nos meus lábios, porque foi uma semana difícil, uma semana complexa. Então, você vai ter marcas para se lembrar de quem você é. Falei para as meninas esses dias no curso da escrita terapêutica, algo que eu gosto demais da escrita. Quem sabe você para esse dia, para pegar e escrever quem você é. Talvez você não consiga responder essa pergunta, mas coloca os livros que você gosta de ler, as coisas que você gosta de assistir, o tipo de conversa que você gosta de ter, o programa que você gosta de fazer, como hobby, ou como... Isso tudo fala da sua identidade. Talvez você consiga resgatar, como eu consegui, um vídeo, fotos. O meu primeiro capítulo, né, do meu livro lá, chama A Foto, te incentivo a ler o primeiro capítulo do meu livro, que vai falar sobre isso, sobre o momento que você consegue identificar algo que revela marcas da sua identidade. Talvez algumas aqui já tenham perdido isso nessa jornada difícil, às vezes, da vida, e se desconectou e começou até
pegar características de outras pessoas, falar como outras pessoas, viver o evangelho como uma outra pessoa vive, mas eu quero declarar em nome de Jesus que hoje é um dia para resgate da sua identidade, para resgate de quem você é, de quem você nasceu para ser, para cumprir um propósito. Você não pode desistir agora. Há um grupo atrás de você te seguindo, vendo os seus passos, querendo fazer como você faz, querendo aprender o que você faz tão bem. Nem que seja um empadão de frango. Isso não diminui ninguém, mas não é fácil fazer essas coisas, ter paciência para isso. É tempo, é tempo, é tempo. Eu estou com um projeto desde o ano passado de juntar as mulheres para alguém ensinar para a gente algo que a gente não saiba. Eu já entrei em contato com uma confeiteira, ela falou que vai ensinar para a gente pão de mel. E eu não consegui marcar um horário com ela para fazer, tive alguns obstáculos aqui em casa também, final de ano, mas eu quero, em nome de Jesus, abrir esse espaço para isso, sem as condições ideais para isso. Eu gostaria de ter uma mesa maior, um fogão maior para a gente poder fazer isso, um forno elétrico, não tenho, mas é tempo de nós abrirmos a carne nem sabe muita coisa, olha aí, gente, olha aí, para nos ensinar também coisas na área da alimentação melhor, né, alimentação saudável, e cada uma, se for pensar, tem algo que pode compartilhar conosco. Eu penso muito na questão financeira, de ajudar as mulheres a terem uma renda a partir daquilo, organização da casa, pão de Cristiane fez muito pão de mel para vender. Está vendo? Olha aí, gente. Então, eu penso nisso, de, às vezes, melhorar a renda através desses cursos, através desse projeto. Quem sabe já nesse mês, se bem que semana que vem já é o último, né? Já é o último sábado. Mas, entre outras coisas, eu creio que a Mônica pode sentar uma tarde com a gente por 2 horas, nos mostrar caminhos de viagens, assim como a Raquel, juntar as duas, como fazer uma melhor viagem, como organizar uma viagem, o que esperar em uma viagem, quais os choques de uma viagem. Isso muda a nossa mentalidade, isso muda a nossa percepção. Primeiros socorros. Nossa, tantas coisas que a gente pode fazer aqui. Meu Deus, tenho muitas dicas boas, Raquel, aí. Nós temos algo para transmitir, nós temos algo para passar. Não estou conseguindo ler, agora mesmo eu leio, muita gente continua escrevendo aí, eu leio agora mesmo. Gente, é isso. Nós nos fortalecemos nesse processo, nessa jornada, porque certamente, como eu disse, haverá alguém para te levantar, e se não tiver alguém fisicamente, Deus sempre nos levanta, Deus sempre nos posiciona, Deus sempre traz o melhor de nós. A voz que fala de incapacidade, a voz que fala de desânimo, a voz que fala de retirada, quando não é uma retirada estratégica da parte de Deus, são vozes malignas, são vozes opressoras, são vozes para te desanimar. Você pode identificar na sua mente, elas funcionam muito com acusação, porque a saída, a paralisação, não vem pelo fato de você se sentir cansada, mas vem pelo fato de você não se sentir amada, aceita e aprovada, que são os sentimentos básicos em relação à identidade. Então, quando você não se sente amada, aceita, aprovada, ali nós vemos uma manifestação de rejeição. Vamos aqui, eu vou ler já, tá? Os comentários ficam salvos também, aí eu posso ler depois. Mas eu quero incentivá-las a isso nessa manhã. Qual a sua Brasília? Onde você vai chegar? Aonde você vai chegar? Aonde o Senhor está te convocando para chegar? Ele me fala muito, 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 muito essa caminhada. Me fala muito essa caminhada. Como eu disse,
pode ter aquelas que não são a favor dele, não são a favor de direita, não sei, mas não se trata disso. Se trata de verificar de um propósito estabelecido e o cumprimento dele, obstáculos na caminhada, mas uma mobilização. Todo mundo precisa de um líder, de uma líder, todo mundo anseia por uma liderança, seja em qualquer área que for. Se você não, talvez você precise só de alguém que fala assim, tem um abrigo que você pode doar roupas, você pode doar pertences. Aí você diz, nossa, eu precisava disso, eu precisava só saber de um lugar. Às vezes precisa só dessa informação, porque nós queremos fazer, nós queremos doar, nós queremos dedicar, nós queremos gastar tempo, mas às vezes nós não sabemos e vai ser alguém que justamente nos fala isso, ou você vai fazer isso. Não importa a sua área de atuação, não importa a sua área de atuação na igreja, no corpo de Cristo, que talvez você esteja no momento apenas sentada no banco, mas eu quero declarar que esse é o tempo, esse é o ano de você se levantar do banco e fazer algo que está ardendo no seu coração, uma paixão que arde no seu coração. Algo que já está há muito tempo. Eu tenho projetos escritos no meu caderno, e um deles fala disso que eu comentei aqui. Quem sabe não precisa ser só aqui em casa, quem sabe haja outros espaços aí, grandes, em que a gente possa reunir e fazer esse movimento, né, de ensino, de instrução. Eu estava nessa semana nesse processo e abri um vídeo no Instagram e a pessoa estava com o boné escrito conhecimento liberta, o conhecimento sara, alguma coisa assim, o conhecimento cura. E eu fiquei parada olhando aquele boné e eu falei, o que eu faço é levar conhecimento, conhecimento liberta, conhecimento cura, conhecimento ajusta. Então, cada área da sua vida você pode fazer. Um abraço cura, um abraço restaura, uma lembrancinha, como a Polly às vezes faz com um cartão. Alguém diz, poxa, uma pessoa se importou comigo. Não há nada que diminui na sua trajetória. Ai, meu Deus, meu Pai querido, quantos tesouros. Eu declaro que não serão plantados em um cemitério, não serão plantados em um cemitério, mas nascerão agora, serão plantados como semente na vida das pessoas. Acho que o Dr. Marles Monroe falava sobre isso, que no cemitério é um lugar de mais projetos, de mais visões, mas que foram enterrados. Nós não queremos isso, nós não queremos que fiquem lá. Talvez você vai até resgatar o projeto de alguém que estava lá, né? Virginia colocou aí, Sônia faz trabalhos manuais. Meu pai fazia brinquedos, às vezes, com madeira. Era um construtor dessas bugigangas da vida, né? Quem sabe nós vamos resgatar isso, mas agora de uma forma mais elaborada, né? Não que necessariamente nós tenhamos, mas quem sabe, né, Deus está chamando a uma continuação. Crochê, olha aí, de lugar onde muitos são enterrados. Sim. Pastora Virginia, quer acrescentar alguma coisa nesse processo que nós podemos orar nessa manhã? Quero, porque bom dia a todas. Entrei depois porque dormi muito tarde. Quem estava comigo ontem era a Yara, que está aqui, né, Yara? Foi uma bênção, a gente estava na oficina com as crianças e acabei que eu dormi tarde. Mas esse texto aí foi o primeiro texto que eu comecei a ler e meditar nessa semana. E eu estava com esse texto mesmo na mente de Jeremias. E então, voltando aí um pouquinho que a André falou, eu achei interessante porque Deus, ele pronuncia um chamado divino, né? Antes mesmo de Jeremias ser apresentado a este mundo. Então, antes mesmo dele nascer, Deus já havia separado ele e nomeado ele para as nações.
Então, o propósito de Jeremias veio muito antes, né, dele existir, dele ser pensado aí pelos seus pais, porque já estava dentro do propósito de Deus. Deus já o havia escolhido. Então, a escolha de Jeremias não tem nada a ver com o desempenho dele como profeta, né? Ou com o status social dele. Simplesmente foi uma decisão divina. Uma decisão divina. E ele escolheu usar Jeremias para os seus propósitos, né? Mas, olha que interessante, né? Deus já tinha planos para a vida de Jeremias, só que quando Deus o chama, Jeremias passa a listar as suas inadequações. Então, Jeremias, ele simplesmente não só atende aquilo que Deus falou, ele começa a falar: Ah, Senhor, eu sou jovem demais para ser um porta-voz. Então, para ser um profeta de todos os povos, né? Então, ele está convencido que ele não possui nenhuma qualificação necessária, né, para esse ministério. E aí ele começa a listar isso. Ah, eu sou jovem demais, né? Eu não vou dar conta. Quem sou eu para ser um profeta? Então, olha que interessante. Ele escuta o que Deus falou, mas ele não atende a voz de Deus. Ele olha para dentro dele mesmo. Ele olha para aquilo que ele não dá conta, que ele acha que ele não vai fazer, que ele não vai ser realmente um profeta. Então, quantas vezes nós passamos a limitar Deus? Deus não está preso a nada, Deus não está dentro de uma caixinha, porque quando Deus quer, Ele faz. E Deus pode fazer sem nós, porque aquilo que Ele quer fazer, Ele não vai parar de fazer por causa de nós, mas Ele conta conosco, Ele conta com cada um de nós. E aí tem situações, gente, que nós, por exemplo, Deus sabia aonde ele estava e o local onde Jeremias estava, e que naquele local precisava de um profeta. Mesmo que Jeremias ainda não tinha percebido isso. Então, quantas vezes nós colocamos diante de Deus aquilo que nós não sabemos fazer, aquilo que nós não damos conta, e colocamos as nossas limitações, as nossas inadequações. Muitas vezes estamos presos, né, às palavras que nós já ouvimos. Quantas vezes nós já falamos aqui coisas da infância, né? E às vezes a gente está preso dentro disso e fala, não, não vou, não vou. Quem sou eu, né, para o Senhor me chamar? Quem sou eu para estar com o microfone lá na frente? Mas o que é o chamado do Senhor? E a missão nossa? É aonde nós estamos. Sabe por que Deus conta com a gente? Porque tem locais que você está que eu não vou ter acesso, mas você tem. Por exemplo, a Mônica, vou dar um exemplo da Mônica. A Mônica tem acesso a médicos. Eu não tenho acesso. Olha o campo que ela tem, né? Então, cada um aqui, ó, às vezes professora na escola, com diretor, então cada um aqui tem acesso a pessoas, a locais que Deus te colocou ali, que não foi à toa. Deus te colocou ali para um fim, para um propósito. Como nós falamos aqui, cada um, né, sabe fazer alguma coisa, então com aquilo que já está nas suas mãos, com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, você tem esse poder de influência. Então você não pode ficar olhando para as suas inadequações. Ah, eu não sei falar. Ah, quem sou eu para chegar de um grupo? Começa a ver aonde Deus já te colocou nesse local. Então Deus tem planos e propósitos e ele começa a falar com Jeremias, mas Deus não dá ouvidos a Jeremias. Olha que interessante, né? Aqui a gente pode pensar que Deus assim ouve, mas Deus não atende à voz de Jeremias, porque Deus fala com ele: não, vá, né? Eu te chamei às nações. Então ele sabe que Jeremias está apto para exercer essa função, não porque ele possuía algum dom extraordinário, não era isso, mas porque o próprio Deus o havia chamado. Então Jeremias ia, não preso nas suas próprias, né, forças, mas naquilo que Deus o comissionou. E eu lembro que uma vez, há muitos, muitos anos atrás, quando eu fui numa conferência, e lá a pastora, lá em Goiânia, ela fez um apelo para quem tinha um chamado pastoral.
e principalmente o chamado pastoral com criança. E eu fui à frente, né? E isso foi bem antes de eu ser pastora, né, de ser consagrada. E eu fui à frente. Só que quando chegou lá na frente, eu comecei a colocar para Deus muitos obstáculos. Senhor, eu não sei isso, Senhor, eu não sei aquilo. Senhor, quem sou eu para pegar no microfone? E comecei a falar várias coisas, mas foi tão interessante que tudo que eu falei, a pastora respondia em oração lá. Cada palavra que eu limitava, que eu falava aqui, não dou, não sei, não dou conta, ela falava lá. Achei tão interessante. Eu falei, Senhor, o senhor está ouvindo mesmo tudo que eu estou falando aqui? E ela respondia. E logo depois, né, de algum tempo, né, aconteceu mesmo essa consagração, né? E aqui eu me lembrei também, já que a Andréia deu aí o exemplo do Nicolas, não falando de política aqui, mas só dando um exemplo. Escutei a mãe dele falando que quando ele tinha 6 anos de idade, ele levantou e falou assim: mãe, eu não aguento isso. O governo fazendo isso, não sei o quê, não sei o quê. Ele começou, não lembro as palavras, mas ele se levantou com 6 anos de idade falando isso. Fala que a mãe dele ficou tão impactada que ela anotou. Ela anotou na hora as frases que ele falou. Então, olha que interessante, Deus já colocando algo no coração dele, que talvez ele nem teria, né, noção do que ele iria fazer hoje, ou daquilo, né, que ele está sendo direcionado hoje. Então, e aí também dentro disso, na palavra, eu lembrei de Gideão. Quando Deus chama Gideão naquele contexto difícil, o povo com medo, o povo sendo escravizado, o inimigo vindo todo, assolando o povo. Gideão mesmo estava malhando trigo num local que não era para malhar, porque ele estava com medo. Então, no meio daquele ambiente, daquelas circunstâncias, Deus levanta Gideão. E Gideão fala: eu, o menor da minha casa, quem sou eu para estar à frente? E o que Deus fala com ele? Vai na tua força. Ou seja, a capacidade vem de Deus, não é nossa, não. Mesmo que você pegue algo, faça muito bom, como a Carmen aqui, que sabe organizar as coisas, ensinar uma mesa, colocar uma mesa. Até ontem, Carmen, quero te falar que louva a Deus pela sua vida, que ontem escutei uma menina que fez o curso de princesa, está com 22 anos, e ela falou, até hoje eu não esqueço a forma de dobrar as calcinhas. Glória a Deus. Até hoje, que eu não vou organizar as coisas, colocar um prato, eu lembro da Carmen. Glória a Deus. Aí eu falei, você tem que falar isso para ela, que ela conhece você, né? E aí, gente, então é coisas que ficam, né? Deus te deu aquela habilidade toda, vem de Deus, não é na sua própria força mesmo, né? Não é independente daquilo que você sabe ou não fazer, você tem que olhar primeiro o que Deus está colocando nas suas mãos. E o acesso que você tem, aí você fala assim, quem que é o meu próximo? O próximo é quem está na região onde você está, aonde você tem acesso. Então, olha que interessante, muitos levantam essas mesmas objeções, como Jeremias, né? Temos certeza que não somos qualificados para a tarefa, né? Que nossa proposta não vai dar certo, mas Deus não nos chama para nos abandonar. Deus estava ali o tempo todo com Jeremias, ele passou maus pedaços, porque ser profeta não é fácil, não. Ser profeta não é fácil, mas Deus estava com ele ali. Portanto, assim como Deus estava com Jeremias, a gente pode ter certeza que Deus está conosco. Ele não nos chama, nos abandona, nos larga ali, né? E eu lembrei de uma outra pessoa também que está sendo muito influente, que às vezes você tem uma influência na internet, né? Você tem facilidade para falar, você tem facilidade para gravar vídeo. Uma pessoa que converteu, que está falando aí, é um maquiador, né? O Agostinho. Eu gosto de ver ele falando, não sei se vocês conhecem. Ele pega essas pessoas que ele tem acesso, como maquiador, como de vender os produtos dele. Ele está entrando na casa de pessoas que nós, talvez eu, né, claro, não teria acesso.
Então, é você aproveitar o que Deus está colocando nas suas mãos, né? E crer que você pode, aonde Deus, o seu local de influência, né? Você aproveitar o quê? Para a glória de Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo é por meio dele, para ele, né? Nós temos que ver, pensar nisso. Não é para a nossa própria glória, mas tudo é para ele. Porque nós pertencemos ao reino dele. E essa certeza, né, de que aonde Deus te colocou, você pode que ele vai te usar de uma forma sobrenatural, né? Basta você o que falar, Senhor, eu quero, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. E o Senhor vai conduzir, o Senhor vai te direcionar. Seja qualquer lugar que você esteja, né? Nos lugares mais simples possíveis, né? Mas você pode ser essa influência. Amém? Amém. Amém. E aí, deixa eu falar, Amém. deixa eu chamar a atenção para algo. Amém. Jeremias colocou as incapacidades dele, a inadequação, e Deus não levou em conta isso. Mas aí nós temos também um caminho para você observar aquilo de que você tem medo, e aquilo de que você tem medo da rejeição, ou a rejeição. Os obstáculos que você e eu, os obstáculos que nós apresentamos para Deus, para não realizar um propósito, mostram as áreas que nós tememos ser rejeitadas. Pode ser um diagnóstico, pode ser um termômetro. Esses obstáculos que eu e você colocamos para não servir a um propósito, estou repetindo a frase, podem apontar para as áreas nas quais você teme ser rejeitado. Então, Jeremias temia ser rejeitado pela sua pouca idade. Então, ele apresenta isso, sou jovem demais. Porque nós temos profetas como Moisés, que começou o ministério aos 80 anos, né? A mudança aos 40, aos 80 ele volta. E ali os patriarcas mais velhos, já com filhos, de repente Jeremias tinha isso na mente. Como eu vou ser voz de Deus sendo tão jovem? Talvez aqui seja o contrário. Como vou fazer determinadas coisas na idade em que eu estou? Ah, Senhor, mas eu não tenho nem uma formação tal, ou não falo tal língua. Então, talvez seja justamente a área que eu e você tememos ser rejeitadas. Ou não compreendidas, não aceitas, que aí fala também de rejeição. Foi o que a pastora Virginia estava falando, quando foi à frente, o que veio à mente dela para trabalhar com crianças, para ser pastora de crianças, foram justamente, provavelmente, as áreas que ela temia ser rejeitada pelas pessoas. Como eu vou se? Como eu posso se? Então, observem isso nas suas falas, observem isso no seu dia a dia. O que você coloca? Será timidez? Será condição social, financeira? Isso tudo, como ela falou, não serve de limitação ou de barreira para nós cumprirmos um propósito. Porque se Deus chama, se Deus te escolheu, se Deus te colocou nesse mundo, se você tem vida, você tem um propósito. Se você tem um propósito, é Ele quem sustenta, é Ele que abençoa, é Ele que dá a palavra na hora certa, é Ele que dá a condição, a estratégia. Você pode se preparar melhor? Claro, nós podemos, mas isso não pode ser obstáculo, principalmente no obstáculo à rejeição, porque a rejeição sempre vai haver. Pessoas se levantando contra sempre vai haver. Pessoas também colocando limites para você, porque nós precisamos de uma liderança, que coloca limites. Isso não significa rejeição, isso não significa abandono. É uma chamada nessa manhã para nós nos posicionarmos, para nós sairmos das dores da rejeição, para nós avançarmos, ajudarmos os nossos filhos nesse sentido também.
para nós conquistarmos aquilo que Deus tem, para que o nome dele avance, para que o reino avance, para que pessoas sejam curadas, libertas e restauradas. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Vi que já teve gente que precisou sair aqui, né? Mas muito bom. Eu estava vendo aqui as mensagens que vocês escreveram. Maravilhoso, que top. Gostei demais. A Cris colocou um negócio ali que eu vou te falar, viu, Cris? Você soube como tocar meu coração, hein? Ela falou assim, roteiro de viagens para cada perfil comportamental. Porque eu trabalho com os perfis comportamentais, né? Os temperamentos. E ela falou, roteiro, eu falei, pronto, já vou chamar a Mônica e a Raquel no canto para ela me ajuda aqui, que vai ser a próxima aula que nós vamos programar. Foi isso que eu pensei! Eu estou falando o que você falou, ué. Olha aí. Tá, beleza, Carmen. Então, se precisar sair, fica à vontade. Nós vamos orar. Depois a gente pensa aqui. Eu estou falando da sua fala mesmo. Que top. Não, eu pensei na hora que você falou, vamos chamar a Mônica e a Raquel. Conheço as duas, né? Que a Raquel já tinha me dado algumas dicas, sabe, André? Por quê? Eu tive conversando com uma amiga esse final de semana, ela falou, Cris, quando viajamos deu muita confusão, uma queria ir para um lugar, outra queria ir para o outro, tal. Cristiane, eu falei, meu Deus, a gente saiu de outro país indo para outro, a gente vai criar um problema, inimizade. Eu falei, nossa, elas precisavam de ajuda. Aí, quando você falou da Mônica, eu falei, é isso, rota mesmo. Eu falei, quando eu encontrar com a Elaine, eu vou falar o que a Mônica falou e a Raquel. Pronto, já minha próxima aula aí vai ser para março. Já vou chamar essas meninas aí. Ótimo. Nós oremos aqui, porque quando nós estamos juntas, as ideias começam, né? Aí, terminando aqui, eu desligo a gravação e a gente conversa mais um pouquinho, quem puder ficar aí. Beleza? Um pouquinho. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã pela tua voz de misericórdia, poder, de graça que nos conduz a um caminho de vitória. Pai, nessa manhã nós pedimos perdão, confessamos ao Senhor, ó Deus amado, a rejeição do nosso coração, o abandono, confessamos pelas nossas gerações toda a fuga em relação à rejeição, ao abandono, às dores emocionais, aos traumas. Nós pedimos perdão e confessamos a nossa paralisia, o nosso medo, a nossa resistência ao chamado, ao propósito, a nossa resistência a apoiar as pessoas, a ajudar as pessoas, em nome de Jesus. Pai querido, nós pedimos perdão ao Senhor pela nossa mente, muitas vezes religiosa, travada, uma mente que pensa tanto em si mesmo, foca nas suas dores, nas suas necessidades, que esquece de que há um mundo lá fora. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor por toda paralisação que nós tivemos nesse tempo, pela rejeição, pelas dores, pela confusão que nós tivemos nas nossas mentes a respeito disso. Ó Deus, e diante dessa confissão, eu quero anunciar um novo tempo, uma nova história para as nossas vidas, como mulheres chamadas, como mulheres de propósito, mulheres que querem abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, eu repreendo toda rejeição, eu repreendo todo sentimento de abandono, de frustração, de angústia, e declaro um bálsamo sobre essas dores, o bálsamo de Gileade, a voz do Senhor sobre todas as dores da mente, do coração, em nome de Jesus. Que essas dores que nos paralisaram, essas dores que nos diminuíram, sejam agora silenciadas pela voz do amor do Senhor. Como falamos na semana passada, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O teu amor nos aceita, o teu amor nos aprova, o teu amor nos impulsiona. Nós agora olhamos para o teu amor, nós nos lançamos no teu amor, nós nos lançamos, Senhor, para um propósito, para nós não chegarmos ao fim da nossa vida sem realizarmos um plano, um propósito para o qual o Senhor já nos chamou e colocou nos nossos corações. Cada mulher aqui seja motivada, seja ativada nessa manhã para fazer planos, para avançar, para cumprir propósitos em nome de Jesus. Que a glória do Senhor venha sobre cada casa. Eu oro pelos filhos, Senhor, que sofrem mesmo na infância, adolescência, juventude,
ainda as dores da rejeição, nós queremos declarar que não é mais obstáculo na vida deles, nós queremos declarar que essa voz é silenciada pela voz do amor que é dedicado a eles, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que é ativado o propósito dos nossos filhos, que eles cumprirão o propósito, aquilo que nós vimos na infância, como foi dado o exemplo. Nós vimos uma inclinação, uma dedicação para determinada área, ativa na nossa lembrança, ativa na nossa mente, para nós podermos impulsionar os nossos filhos, mesmo que sejam adultos, em nome de Jesus, que nesse seja um tempo de resgate de propósito, resgate, Senhor, daquilo para o que o Senhor nos chamou, e que o obstáculo da rejeição possa ser confrontado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Toda dor da rejeição seja removida, toda dor da saudade, toda dor do abandono, toda dor, ó Deus, das limitações, toda dor desses em nome de Jesus, seja agora inundado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua redenção, pela tua salvação, que mulheres aqui, Senhor, sejam as mais jovens, sejam as mais velhas, sejam despertadas para cumprir o propósito, para ajudar as mais jovens, para fazer caminhos para as mais velhas, seja aquilo para o que o Senhor nos tem chamado, em nome de Jesus. Venha esse tempo da glória do Senhor. Eu te agradeço pelos resultados, Senhor, desses anos de intercessão aqui, de oração. Eu te agradeço por cada mulher alcançada, por cada família alcançada. Eu te agradeço, Senhor, pelas mudanças, pelo impacto, pelas mulheres que se levantaram. Eu te agradeço porque no sábado pela manhã há um movimento de oração, há um movimento de intercessão, o qual nós queremos fazer expandir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada por esse conhecimento. Ó Deus, por essa oportunidade. Muito obrigada por cada mulher que compõe o grupo Sala de Oração, Sala de Adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. E agradecemos a Ti, Senhor, também pela vida da Andreia. Nossa gratidão se derrama em razão da Andreia, que se dispõe a trazer este conhecimento que liberta. E liberta por quê? Porque esse conhecimento vem baseado na Tua palavra, que é vida, vida abundante para nós. Obrigada, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a Andreia e toda a sua família, abençoando as obras de suas mãos, abençoando a vida da Andreia. Em nome de Yeshua. Amém. 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 Amém, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, ó Pai. Ó Deus, nós entendemos também que como o Senhor chamou Jeremias, o Senhor chamou cada uma de nós, Pai. Oh, glória. Antes mesmo de nós nascermos, ó Deus, porque o Senhor já tinha expectativas a nosso respeito, Senhor. Ó Deus, e nós te louvamos, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Deus, porque cada um aqui foi gerada para um propósito, Senhor. Ó Deus, e que nessa hora realmente, Senhor, o Senhor venha nos levantar, ó Deus, abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos, ó Deus, que possamos compreender a dimensão, ó Deus, daquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Pai, mas que nessa manhã também seja silenciado todas as vozes, ó Deus, que não provém do Senhor, todas as vozes que têm nos tirado desse chamado, desse propósito, Senhor. Oh, glória. Que o Senhor venha silenciar as vozes do nosso próprio eu, Senhor. Ó Deus, os nossos próprios pensamentos agora seja levado cativo até o teu trono, Senhor. E nós queremos colocar agora, Deus, Filipenses 4:8, Senhor, na nossa Oh, mente. glória, aleluia. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é de boa fama, se algum louvor existe, que isso ocupe o nosso pensamento. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, que as nossas atitudes, Senhor, sejam de acordo com a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que as outras pessoas que estão ao nosso redor não venham silenciar
essa voz do Senhor no nosso próprio coração. Nós sabemos que o Senhor conta conosco, sabemos que o Senhor é que nos capacita, sabemos que o Senhor, ó Deus, é que nos fortalece dia após dia, Senhor. E nós queremos tomar posse dessa fortaleza do Senhor na nossa vida agora, Pai. Ó Deus, Senhor, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Tira o nosso olhar, ó Deus, para nós mesmos, Senhor, para aquilo que não colocamos, que não sabemos ou não podemos. Silencia essas vozes, Pai, em nome de Jesus, que possamos olhar para o Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, sejamos renovadas. Te pedimos também, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, ó Deus, para que eles possam cumprir o teu propósito, Pai. Nós não aceitamos os nossos filhos serem paralisados, em nome de Jesus. Pai, clamamos nessa hora para que venha o romper do Senhor na vida dos nossos filhos, que eles possam se encontrar no Senhor, não se encontrar, Deus, em amizades, não se encontrar, Senhor, em coisas que estão vendo, talvez pela internet, por influências. Deus, que eles possam encontrar no Senhor, que a vida deles seja uma vida próspera no Senhor, que cada um seja alinhado agora ao seu propósito, que cada um seja alinhado agora, Deus, aos seus sonhos, que o Senhor tem para a vida deles agora, em nome de Jesus. Nós silenciamos agora toda e qualquer voz de rejeição na vida dos nossos filhos agora. Tudo aquilo, Senhor, que queira trazer eles para baixo. Senhor, todo pensamento de morte nós rejeitamos agora. Todo pensamento de miséria. Deus, se algum deles estão em relacionamentos, ó Deus, de namoro que não é do Senhor, tira, Pai. Em nome de Jesus, afasta, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós clamamos a Ti, nós já declaramos mais uma vez nessa manhã que os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. São herança do Senhor, ó Pai. Eles pertencem ao Teu reino. Em nome de Jesus. E declaramos que eles vão avançar, que eles vão conquistar, que eles vão partir para o propósito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira agora tudo aquilo que prende os pés deles, ó Pai. Em nome de Jesus, de caminhar para esse propósito. Em nome de Jesus, Senhor, quebra, Senhor, essas cadeias, Pai. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora, nós nos posicionamos como mães, como intercessoras. Satanás, solta a mente dos nossos filhos agora. Em nome de Jesus, solta a mente deles agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Solta a identidade deles agora. Que eles possam se ver como filhos do Senhor, filhos do Senhor. Que eles possam estar dentro do reino do Senhor. Que eles possam ter experiências com o Senhor. Que eles possam sonhar, talvez em sonhos também, de ter, ó Deus, encontros contigo, Pai. Em nome de Jesus, coloca dentro deles, ó Deus, desejos, profissões, atuações, sonhos, ó Deus, em nome de Jesus, que nada venha paralisar a vida deles, ó Deus. Coloca também as emoções. Deus, alinha as emoções agora dos nossos filhos ao teu coração, Pai, em nome de Jesus. Frustra agora, Pai. Frustra toda, Senhor, palavra, Deus, de Satanás na mente deles agora. Frustra, Senhor, em nome de Jesus. Palavras também que não dá conta, palavras, ó Deus, que têm trazido medo, insegurança, impedindo eles, ó Deus, de ir para frente, de avançar. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Satanás, você não tem poder sobre a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos que eles são mais do que vencedores. Agora toma posse. De que eles vão tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram
aquilo que o Senhor tem A boca preparado chegou, o para coração de todo nós, para os envelhou. nossos Aquilo que o Senhor filhos, tem em preparado. nome de Jesus, E em assim nome será. de E Jesus. assim viverão o propósito que o Senhor Aleluia. tem para cada um deles, para a Amém. honra e glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Livres, livres nessa manhã. Nós cremos nisso. Há poder na oração, há poder na intercessão, há poder